O homem que salvou toda a humanidade cometeu um pecado que abalou sua própria família para sempre. Você já parou para pensar no que aconteceu com Noé depois do dilúvio? Enquanto todos conhecem a história da arca e dos animais, existe um capítulo sombrio, um segredo obscuro que poucos ousam contar. Um episódio que revela a face mais humana e perturbadora do herói que conversava com Deus. Se você quer ouvir mais histórias impactantes como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aí nos comentários, de onde você está ouvindo essa história? Estou curioso para saber. Imagine por um momento, você é conhecido como o homem mais justo da Terra. Deus escolheu você entre todos os seres humanos para preservar a vida no planeta. Você construiu uma arca gigantesca, reuniu todos os animais, sobreviveu ao maior cataclismo da história. Você é literalmente o novo Adão, o recomeço da humanidade. Mas então algo acontece, algo que ninguém esperava. Um momento de fraqueza que transformaria para sempre não apenas sua vida, mas o destino de gerações inteiras. Estamos falando de Noé, o mesmo Noé da arca. Mas essa não é a versão que você aprendeu na escola dominical. Esta é a história real, crua, perturbadora. A história de como até mesmo os escolhidos de Deus podem cair de forma espetacular. O que Noé fez foi tão chocante que dividiu sua própria família. Tão grave que gerou uma maldição que ecoaria por milhares de anos. Tão inesperado que mudou completamente nossa percepção sobre quem realmente era esse homem. Você está preparado para descobrir o lado sombrio do herói do dilúvio? Para entender como a embriaguez, a nudez e a vergonha se tornaram parte da história do homem mais próximo de Deus? Esta é uma jornada através dos capítulos mais silenciados da Bíblia. Uma revelação sobre a natureza humana, sobre como até mesmo os justos carregam dentro de si sementes de destruição. O segredo de Noé está prestes a ser revelado. E quando você descobrir a verdade, nunca mais verá essa história bíblica da mesma forma. Prepare-se para uma revelação que vai muito além do que você imagina sobre o homem que salvou o mundo, mas não conseguiu salvar a si mesmo da própria humanidade. A história que você está prestes a ouvir aconteceu logo após as águas baixarem, quando Noé pisou em terra firme pela primeira vez. O que ele fez naqueles primeiros dias mudaria tudo, para sempre. Finalmente, silêncio. Após 150 dias dentro da arca, ouvindo apenas o barulho ensurdecedor da chuva, batendo no teto de madeira, o rugido dos ventos furiosos e o balanço constante das águas turbulentas, Noé finalmente experimentou algo que havia esquecido completamente: o silêncio absoluto. A arca havia pousado nas montanhas de Ararat. As águas que por meses cobriram toda a terra começavam a baixar lentamente. Noé abriu a pequena janela da arca e, pela primeira vez em quase um ano, respirou ar puro. Ar que não estava carregado com o cheiro de centenas de animais confinados em espaço apertado. Ele era o último homem vivo na terra. Junto com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 noras, eles eram literalmente toda a humanidade que restara. 8 pessoas. Apenas 8 almas para recomeçar tudo do zero. Quando Deus finalmente disse, saia da arca, Noé pisou em solo firme com uma sensação indescritível. Seus pés tocaram a terra enlameada, ainda úmida pelas águas que haviam lavado todo o pecado, toda a corrupção, toda a violência que havia dominado o mundo antes do dilúvio. Ele estava limpo. O mundo estava limpo. Era um recomeço total. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. Com suas próprias mãos, ainda trêmulas pela emoção, ele empilhou pedras e ofereceu sacrifícios ao Senhor. A fumaça subiu aos céus como um perfume suave, e pela primeira vez em muito tempo, Noé sentiu que havia cumprido sua missão. Deus havia confiado nele a tarefa mais importante da história da humanidade: preservar a vida na terra. E ele conseguiu. Todos os animais estavam vivos. Sua família estava segura. A arca havia resistido. Ele havia sido fiel até o fim. Naquele momento, olhando para os céus ainda parcialmente nublados, Noé se sentiu invencível.
Ele era o homem escolhido, o único que Deus considerou digno de sobreviver, o novo patriarca da humanidade. Que sensação deve ter sido! Imaginem vocês, você acabou de passar pelo maior julgamento divino da história e saiu vitorioso. Você é literalmente o homem mais importante do planeta. Não há ninguém mais justo, mais próximo de Deus, mais confiável. Deus, então, fez uma aliança com Noé. Prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, colocou um arco-íris no céu. Noé estava no centro de uma nova era, uma nova criação. Ele era o novo Adão. Seus filhos olhavam para ele com admiração total. Este era o homem que havia conversado face a face com o Criador, o homem que havia recebido instruções diretas do Todo-Poderoso, o homem que havia construído algo impossível e sobrevivido ao impossível. Noé se sentiu abençoado, protegido, especial. Afinal, se Deus havia poupado apenas sua família de toda a humanidade, isso significava algo muito profundo sobre seu caráter, sua retidão, sua proximidade com o divino. Naqueles primeiros dias após deixar a arca, tudo parecia perfeito. O ar era puro, a terra estava renovada, não havia conflitos, não havia violência, não havia corrupção. Era literalmente um paraíso na terra. Mas algo que Noé não sabia, e que ninguém poderia imaginar, é que mesmo sendo o homem mais justo de sua geração, ele ainda carregava dentro de si a mesma natureza humana que havia levado o mundo antigo à destruição. E essa natureza estava prestes a se manifestar de uma forma que chocaria até mesmo ele próprio. A terra estava vazia e precisava ser preenchida novamente. Nos primeiros meses após sair da arca, Noé e sua família enfrentaram uma realidade que nenhum ser humano havia experimentado antes. Recomeçar a civilização do zero. Não havia cidades, não havia estradas, não havia plantações. Apenas terra crua, montanhas rochosas e a promessa de que deveriam frutificar e multiplicar-se para repovoar toda a terra. Noé, agora com quase 600 anos, não era mais o jovem que havia começado a construir a arca décadas antes. Seus cabelos estavam completamente brancos, suas mãos calejadas por anos de trabalho árduo, mas seus olhos ainda brilhavam com a determinação do homem que havia conversado com Deus. A família estabeleceu seu primeiro acampamento numa planície fértil, não muito longe de onde a arca havia encalhado. Noé dividiu as responsabilidades. Sem ficaria encarregado de cuidar dos rebanhos de ovelhas e cabras. Cam se responsabilizaria pela criação de gado. Jafé cuidaria dos cavalos e animais de trabalho. As mulheres, sua esposa e as 3 noras, organizaram a nova vida doméstica. Elas preparavam as refeições, cuidavam das roupas, organizavam as tendas que serviam de abrigo temporário. Era uma vida simples, mas havia uma paz profunda naquele novo começo. Durante o dia, o trabalho era intenso. Noé ensinava seus filhos técnicas de construção que havia aprendido durante os anos construindo a arca. Eles precisavam criar ferramentas do zero: machados para cortar madeira, arados para preparar a terra, recipientes para armazenar água e alimentos. Mas as noites eram especiais. Ao redor do fogo, Noé contava histórias do mundo antigo. Falava sobre seu bisavô Enoque, que havia caminhado com Deus e foi arrebatado ao céu. Relatava as memórias de seu avô Matusalém, que viveu 969 anos. Descrevia como era a vida antes do dilúvio, quando os homens viviam centenas de anos e quando gigantes habitavam a terra. Seus filhos e noras ouviam fascinados. Eles eram os únicos que conheceriam essas histórias. A responsabilidade de preservar a memória da humanidade estava sobre seus ombros. Havia algo mágico naqueles primeiros tempos. A família estava unida como nunca antes. Não havia conflitos, não havia inveja, não havia disputas. Todos trabalhavam juntos com um objetivo comum: reconstruir o mundo. Noé sentia uma gratidão profunda todos os dias. Pela manhã, quando acordava e via o sol nascendo sobre a terra renovada, ele agradecia a Deus pela oportunidade de recomeçar. À noite, quando contava as estrelas no céu limpo, ele se maravilhava com a grandeza da criação que havia ajudado a preservar.
Mas, conforme os meses passavam, algo sutil começou a mudar em Noé. A rotina diária, a responsabilidade constante de liderar a família, a pressão de tomar todas as decisões importantes, tudo isso começou a pesar sobre ele. Durante anos na arca, Noé havia sido sustentado por um propósito claro e definido: sobreviver ao dilúvio. Agora, com a missão cumprida, ele precisava encontrar um novo sentido para sua vida. E às vezes, nas horas silenciosas do entardecer, uma estranha melancolia tomava conta de seu coração. Ele olhava para os horizontes vazios e se perguntava: e agora? Como um homem de 600 anos constrói um mundo novo? Como alguém que viu toda a humanidade ser destruída encontra motivação para continuar? Era nessas horas que Noé começou a sentir algo que não experimentara durante o dilúvio: solidão. Uma solidão profunda de quem carregava memórias que ninguém mais compartilhava, experiências que ninguém mais poderia compreender completamente. E foi exatamente nesse estado de espírito vulnerável que Noé tomou uma decisão aparentemente simples, mas que mudaria o curso de sua vida para sempre. Ele decidiu plantar uma vinha. Uma única semente pode mudar o destino de um homem e de toda a sua descendência. Foi numa manhã ensolarada, cerca de 2 anos após deixar a arca, que Noé tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele estava caminhando pela terra que havia escolhido para cultivar quando encontrou algo que fez seus olhos brilharem: pequenas videiras selvagens crescendo entre as rochas. Noé conhecia essas plantas do mundo antigo. Antes do dilúvio, alguns homens já cultivavam uvas e faziam uma bebida fermentada que causava efeitos peculiares. Mas naquele tempo, Noé estava sempre ocupado demais com sua carpintaria e depois com a construção da arca para se interessar por agricultura. Agora, porém, ele tinha tempo. E mais do que isso, tinha a necessidade de encontrar algo novo para preencher o vazio que sentia em seu coração. Isso será perfeito, murmurou para si mesmo, ajoelhando-se para examinar as pequenas mudas. Um projeto novo, algo para ocupar minha mente. Noé passou semanas preparando o terreno. Com suas próprias mãos, ainda fortes apesar da idade avançada, ele removeu pedras, cavou sulcos e preparou a terra com o cuidado de quem estava criando algo especial. Seus filhos o observavam curiosos, mas respeitavam a nova paixão do patriarca. "Pai, o que pretende fazer com essas plantas?" perguntou sem certo dia, vendo o pai trabalhar intensamente sob o sol escaldante. "Algo novo, meu filho", respondeu Noé, limpando o suor da testa. "O mundo mudou e precisamos descobrir novas formas de viver nele." A vinha cresceu rapidamente. A terra pós-dilúvio era incrivelmente fértil, como se todos os nutrientes que haviam sido lavados durante o grande cataclismo agora estivessem concentrados no solo. Em poucos meses, Noé tinha uma plantação exuberante de videiras carregadas de cachos dourados. Conforme as uvas amadureciam, Noé sentia uma satisfação que não experimentava há muito tempo. Aquela era sua criação, seu projeto. Depois de anos seguindo instruções divinas: construa a arca assim, reúna os animais desse jeito, entre na arca neste momento, finalmente ele estava fazendo algo por sua própria iniciativa. Quando chegou o tempo da colheita, Noé trabalhou com o entusiasmo de um jovem. Ele colheu cada cacho pessoalmente, examinando cada uva, selecionando apenas as melhores. Seus filhos ajudavam, mas podiam ver que aquilo era especial para o pai de uma forma que não conseguiam compreender completamente. Foi então que Noé decidiu experimentar fazer vinho. Ele havia observado o processo no mundo antigo, sabia que as uvas esmagadas e deixadas para fermentar produziam uma bebida que causava alegria e relaxamento. "Depois de tudo que passamos", pensou, "merecemos um pouco de alegria." O processo foi mais simples do que imaginara. Noé esmagou as uvas em grandes recipientes de barro que havia moldado especificamente para essa finalidade. O suco doce fermentou naturalmente, transformando-se numa bebida de cor rubi profundo e aroma inebriante. Quando Noé provou o primeiro gole, sentiu algo que não experimentava há décadas: um alívio profundo, uma sensação de leveza que fazia as preocupações e responsabilidades parecerem distantes.
Por alguns momentos preciosos, ele não era o patriarca da humanidade, não era o homem que havia conversado com Deus, não era o responsável pelo futuro da raça humana. Era apenas Noé. Um homem simples bebendo o fruto de seu próprio trabalho. Isso é maravilhoso, murmurou tomando outro gole. A bebida aquecia seu peito e relaxava seus músculos tensos. Pela primeira vez em anos, Noé riu. Uma risada genuína, despreocupada, livre. Nos dias seguintes, Noé voltou à sua vinha repetidas vezes. Sempre encontrava alguma desculpa. Verificar se as plantas estavam saudáveis, planejar a próxima colheita, experimentar diferentes formas de fermentação. Mas a verdade é que ele estava sendo atraído por algo mais, pela sensação de escape que o vinho proporcionava. Seus filhos notaram a mudança gradual no comportamento do pai. Ele estava mais relaxado, mais falante durante as refeições. Às vezes, ria de coisas que não eram particularmente engraçadas. Ocasionalmente, cambaleava ligeiramente ao caminhar no final do dia. Mas ninguém disse nada. Afinal, Noé havia carregado o peso do mundo inteiro sobre os ombros. Se agora ele queria relaxar um pouco com sua nova bebida, quem eram eles para questionar? O que nenhum deles percebia era que o vinho estava se tornando mais do que apenas uma bebida ocasional para Noé. Estava se tornando uma necessidade, um refúgio, uma forma de silenciar as vozes em sua cabeça, que constantemente o lembravam de suas responsabilidades e do peso de sua posição especial diante de Deus. E numa tarde fatídica, essa necessidade levaria Noé a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Uma tarde que mudaria para sempre a história da família mais importante do mundo. O sol estava alto no céu quando Noé decidiu que merecia uma pausa especial. Havia trabalhado intensamente durante toda a semana, supervisionando a construção de novas estruturas para abrigar os animais, resolvendo disputas menores entre os filhos sobre divisão de terras e planejando a expansão das plantações. Hoje vou descansar de verdade, murmurou para si mesmo, dirigindo-se para sua tenda particular, um espaço privado que havia criado especificamente para seus momentos de reflexão e oração. Mas em vez de buscar a presença de Deus como costumava fazer, Noé pegou uma grande ânfora de barro cheia do vinho que havia fermentado por semanas. O líquido rubi brilhava à luz filtrada que entrava pela abertura da tenda e seu aroma doce e penetrante enchia o ar. Apenas um pouco para relaxar, disse a si mesmo, enchendo uma taça generosa. Mas um pouco rapidamente se tornou 2 taças, depois 3, depois ele perdeu a conta. O vinho daquela safra estava particularmente forte. A fermentação havia sido perfeita, concentrando o álcool de uma forma que Noé não havia experimentado antes. Com cada gole, ele sentia as tensões se dissolvendo, as preocupações se afastando, a pressão constante de ser o líder espiritual da humanidade simplesmente desaparecendo. Pela primeira vez em décadas, Noé se sentiu livre. Ele começou a recordar sua juventude, antes de receber a terrível revelação sobre o dilúvio que estava por vir. Lembrou-se de quando era apenas um carpinteiro comum, sem a responsabilidade cósmica sobre os ombros. Aqueles haviam sido dias mais simples, mais felizes. Conforme bebia, Noé foi ficando mais e mais introspectivo. A solidão que havia estado crescendo em seu coração durante meses agora parecia insuportável. Ele era o único homem vivo que havia conversado face a face com Deus, o único que havia presenciado a destruição completa da civilização, o único que carregava as memórias de um mundo inteiro. "Por que eu?", murmurou para o vazio da tenda, a voz já pastosa. "Por que fui escolhido para carregar esse peso?" As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enrugado, lágrimas de exaustão, de solidão, de uma dor profunda que ele havia guardado por tanto tempo. O vinho havia quebrado todas as barreiras que ele havia construído para se manter forte diante da família. Noé continuou bebendo, agora diretamente da ânfora. Cada gole o levava mais longe da realidade, mais longe das responsabilidades, mais longe da pessoa que todos esperavam que ele fosse.
O calor do dia, combinado com o álcool em seu sistema, fez com que ele começasse a suar profusamente. Suas roupas pesadas, as vestes respeitáveis de um patriarca, começaram a incomodá-lo terrivelmente. Elas pareciam sufocantes, uma prisão que o lembrava constantemente de sua posição e dignidade. Num impulso de libertação total, Noé começou a se despir. Primeiro o manto exterior, depois a túnica, depois tudo. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente livre de todas as expectativas, de toda a pompa, de toda a responsabilidade. Nu como havia nascido, Noé se deitou em sua tenda, a ânfora vazia ao lado. O álcool havia vencido completamente sua resistência. Ele estava inconsciente, vulnerável, exposto de uma forma que jamais havia estado desde a infância. Ali estava o homem que havia conversado com Deus, que havia construído uma arca impossível, que havia salvo toda a vida na terra. Ali estava o patriarca da nova humanidade, o homem mais próximo do divino de sua geração. E ele estava completamente bêbado, completamente nu, completamente inconsciente. Noé, o justo, havia caído, e nem mesmo sabia. O vinho que havia começado como uma simples fonte de prazer havia se tornado o instrumento de sua maior humilhação. A bebida que ele pensava que lhe daria liberdade havia se tornado sua prisão. O escape que buscara das pressões de sua posição especial havia se tornado a fonte de sua maior vergonha. Enquanto ele dormia profundamente, perdido nos vapores do álcool, sua respiração pesada ecoava pela tenda vazia. Do lado de fora, seus filhos continuavam suas atividades diárias, sem imaginar que o homem que mais respeitavam no mundo estava vivendo o momento mais baixo de sua longa vida. O herói do dilúvio havia se tornado, em questão de horas, um homem quebrado, derrotado por seus próprios demônios internos. E o pior ainda estava por vir. Porque em breve, alguém entraria naquela tenda. E o que aconteceria a seguir dividiria sua família para sempre e criaria consequências que ecoariam através das gerações. O pecado de Noé estava prestes a ser descoberto. Há momentos na vida que mudam tudo, e este seria um deles. O dia estava chegando ao fim quando Cam decidiu procurar seu pai. Durante toda a tarde, ele havia notado a ausência de Noé nas atividades familiares. Era incomum. O patriarca sempre supervisionava o trabalho vespertino, sempre estava presente para as decisões importantes do dia. Onde está nosso pai? Cam havia perguntado aos irmãos mais cedo. Deve estar em sua tenda descansando, respondeu Sem, concentrado em reparar uma cerca danificada pelos animais. Ou orando, acrescentou Jafé. Você sabe como ele gosta de passar tempo sozinho falando com Deus. Mas as horas passaram e Noé não apareceu para a refeição da noite. Isso era realmente estranho. Em 2 anos desde que haviam deixado a arca, Noé jamais havia perdido uma refeição familiar. Era um ritual sagrado para ele, um momento de união e gratidão. Cam, o filho do meio, sempre havia sido o mais impulsivo dos 3 irmãos. Enquanto Sem era cauteloso e respeitoso, e Jafé era paciente e observador, Cam tendia a agir primeiro e pensar depois. Sua curiosidade natural o levava a explorar, a descobrir, a ir aonde outros hesitariam. Vou ver se está tudo bem com ele, anunciou Cam, levantando-se da fogueira onde a família havia se reunido. Deixe-o descansar, sugeriu sua esposa suavemente. Talvez ele precise de um tempo sozinho. Mas Cam já havia decidido. Havia algo no ar, uma sensação estranha que ele não conseguia definir. Talvez fosse intuição, talvez fosse apenas preocupação filial genuína. De qualquer forma, ele se dirigiu determinadamente para a tenda de seu pai. A tenda de Noé estava localizada um pouco afastada das outras, para garantir privacidade durante seus momentos de oração e reflexão. Conforme Cam se aproximava, notou algo que o fez parar. Um cheiro forte e doce no ar. Era um aroma que ele reconhecia, o cheiro do vinho que seu pai havia estado produzindo. Pai? Chamou Cam suavemente do lado de fora da tenda. Silêncio total. Pai, está tudo bem? Nenhuma resposta. Apenas um som baixo e rítmico que Cam demorou um momento para identificar.
roncos profundos e irregulares. A preocupação genuína tomou conta de Cam. E se seu pai estivesse doente? E se algo havia acontecido? Como filho responsável, ele não podia simplesmente ir embora sem ter certeza de que tudo estava bem. Sem hesitar, Cam afastou a cortina de entrada da tenda e entrou. O que ele viu o chocou até o âmago da alma. Ali estava Noé, o homem mais respeitado de toda a terra, o patriarca escolhido por Deus, o herói que havia salvado a humanidade inteira, completamente nu, inconsciente, uma ânfora vazia ao lado, o cheiro forte de vinho impregnando todo o ambiente. O primeiro impulso de Cam foi o choque puro. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Era como se seu cérebro não conseguisse processar o que estava vendo. Este não podia ser seu pai. Este não podia ser o homem que havia caminhado com Deus. Mas era. Por alguns segundos eternos, Cam ficou paralisado na entrada da tenda, olhando para a figura nua e vulnerável de seu pai. A mente dele corria em 1000 direções diferentes. Como isso havia acontecido? Por quanto tempo Noé estava nesse estado? Alguém mais sabia? E então, algo mudou na expressão de Cam. O choque inicial deu lugar a algo mais complexo, mais perturbador. Uma mistura de descrença, decepção e talvez algo mais escuro. Durante toda a vida, Cam havia vivido na sombra da grandeza de seu pai. Noé era o homem perfeito, o escolhido, o justo, sempre irrepreensível, sempre no controle, sempre espiritualmente superior. Cam havia crescido ouvindo sobre a retidão extraordinária de seu pai, sobre sua proximidade especial com Deus. E agora, isso. Em vez de simplesmente sair da tenda e cobrir a nudez do pai, como a decência exigia, Cam ficou ali mais tempo do que deveria, olhando, observando, registrando cada detalhe da queda do homem que ele havia idolatrado e, talvez secretamente, invejado a vida toda. Havia algo quase satisfatório naquele momento para Cam. A descoberta de que o pai perfeito não era tão perfeito assim, de que o homem que sempre pareceu estar acima das fraquezas humanas era, no final das contas, tão humano quanto qualquer outro. Quando Cam finalmente saiu da tenda, seu rosto estava transformado. Não havia apenas choque. Havia uma expressão que misturava surpresa, desapontamento e algo que parecia quase prazer. Ele caminhou rapidamente de volta para onde seus irmãos estavam, sua mente fervilhando com o que havia descoberto. Seu coração batia acelerado, não apenas pelo choque, mas pela magnitude do que acabara de presenciar. Sem e Jafé estavam conversando baixinho perto da fogueira quando viram Cam se aproximando. Algo na expressão do irmão os alertou imediatamente. "O que aconteceu?" perguntou Sem, levantando-se rapidamente. Cam parou diante deles, respirando pesado. Por um momento pareceu hesitar. Havia uma escolha diante dele: proteger a dignidade do pai ou fazer outra coisa. "Vocês não vão acreditar no que eu acabei de ver", disse Cam. E havia algo na sua voz, um tom que misturava choque com algo que soava quase como satisfação. E com essas palavras, Cam se preparou para contar aos irmãos sobre a queda do homem mais respeitado da terra. Uma revelação que mudaria para sempre a dinâmica daquela família e criaria feridas que jamais cicatrizariam completamente. O segredo havia sido descoberto, e agora não havia mais volta. Acordar nunca havia sido tão doloroso para um homem. As primeiras luzes do amanhecer filtravam através das frestas da tenda quando Noé começou a despertar lentamente. Sua cabeça latejava com uma dor que ele nunca havia experimentado antes. Uma dor que parecia vir de dentro do próprio cérebro, pulsando em ondas regulares que faziam seus olhos arderem mesmo fechados. Sua boca estava completamente seca, como se tivesse mastigado areia durante horas. Um gosto amargo e estranho dominava seu paladar, misturado com o sabor residual do vinho que agora lhe causava náusea só de lembrar. Noé tentou se mover, mas cada movimento de sua cabeça intensificava a dor martolante em seu crânio. Ele gemeu baixinho, uma mão instintivamente indo para a testa numa tentativa inútil de aliviar o sofrimento. Foi então que a primeira onda de confusão o atingiu. Onde estava?
Por que se sentia tão mal? E por quê? Porque estava sentindo o ar frio da manhã em sua pele nua. Os olhos de Noé se abriram bruscamente e a realidade começou a se formar lentamente em sua mente confusa. Ele estava nu, completamente nu, em sua própria tenda, e havia uma ânfora vazia tombada ao seu lado. Não, murmurou ele, sua voz rouca e irreconhecível. Não, isso não pode estar acontecendo. Fragmentos da tarde anterior começaram a retornar sua memória como pedaços de um quebra-cabeças terrível. Lembrava-se de pegar o vinho, de beber mais do que pretendia, de se sentir cada vez mais desorientado. E depois, nada. Um vazio negro e assustador. Noé se levantou cambaleante, procurando desesperadamente por suas roupas. Enquanto se vestia com mãos trêmulas, a magnitude do que havia acontecido começou a se formar em sua mente aterrorizada. Ele havia bebido até perder completamente o controle. Havia se despido. Havia dormido nu e inconsciente durante horas. O patriarca da humanidade, o homem que havia conversado com Deus, havia se comportado pior que um animal. O que eu fiz? Sussurrou para si mesmo, a vergonha queimando em seu peito como fogo líquido. Meu Deus, o que eu fiz? Mas a verdadeira horror ainda estava por vir, porque conforme Noé tentava reconstruir os eventos da tarde anterior, uma pergunta terrível começou a formar-se em sua mente. Alguém havia o visto? Suas mãos pararam de amarrar o cinto, enquanto essa possibilidade o atingia como um raio. Se alguém havia entrado em sua tenda, se alguém o havia visto naquele estado, se sua família descobrisse. Noé se sentou pesadamente em um banquinho de madeira, enterrando o rosto nas mãos. A vergonha era tão intensa que ele sentia como se fosse vomitar. Como havia chegado a esse ponto? Como o homem que Deus havia escolhido entre todos os seres humanos havia caído tão baixo? Lágrimas de arrependimento começaram a escorrer entre seus dedos. Não eram apenas lágrimas de vergonha. Eram lágrimas de um homem que havia descoberto a profundidade de sua própria fraqueza, a realidade de que, mesmo sendo justo, ele ainda carregava dentro de si as sementes da corrupção. Eu não sou melhor que eles, murmurou referindo-se às pessoas que haviam perecido no dilúvio. Eu não sou diferente. Sou apenas um homem fraco que foi poupado pela graça. A revelação era devastadora. Durante anos, Noé havia carregado o peso de ser especial, de ser escolhido, de ser diferente do resto da humanidade corrompida. Agora percebia que sua justiça era frágil, sua retidão era vulnerável, sua proximidade com Deus não o tornava imune às tentações mais básicas. Conforme a manhã avançava, Noé permaneceu em sua tenda, lutando com ondas alternadas de náusea física e angústia espiritual. Cada vez que tentava orar, as palavras morriam em sua garganta. Como poderia conversar com Deus depois do que havia feito? Como poderia levantar seus olhos para o céu, sabendo quão baixo havia caído? O som de vozes do lado de fora de sua tenda o fez congelar. Eram seus filhos, conversando em tons baixos. Ele não conseguia distinguir as palavras, mas havia algo na qualidade de suas vozes. Uma tensão, uma seriedade que fez seu coração disparar. Eles sabem, pensou Noé, o pânico tomando conta dele. De alguma forma, eles sabem. Noé forçou-se a ficar em pé, verificando nervosamente se suas roupas estavam adequadamente arrumadas. Respirou fundo várias vezes, tentando compor-se antes de enfrentar sua família. Mas suas mãos ainda tremiam e ele podia sentir o suor frio em sua testa. Quando finalmente saiu da tenda, o mundo parecia diferente. O sol brilhava com a mesma intensidade, os animais pastavam pacificamente, sua família continuava suas atividades matinais. Mas para Noé, tudo havia mudado. Ele já não era o mesmo homem que havia entrado naquela tenda na tarde anterior. Seus 3 filhos estavam reunidos perto da fogueira central, e quando viram o pai se aproximando, suas reações foram reveladoras. Sem e Jafé o cumprimentaram respeitosamente, mas havia algo em seus olhos, compaixão misturada com constrangimento. Eles sabiam, mas claramente havia piedade em suas atitudes.
Cam, por outro lado, mal conseguia olhar para o pai nos olhos. Havia algo culposo em sua postura, algo que sugeria que ele havia feito mais do que simplesmente descobrir o estado de Noé. "Bom dia, pai", disse, Sem suavemente. "Como está se sentindo?" A pergunta simples cortou Noé como uma faca. A preocupação genuína na voz de seu filho mais velho, combinada com a implicação óbvia de que eles sabiam de sua condição, fez a vergonha queimar ainda mais intensamente em seu peito. Eu preciso saber", disse Noé, sua voz barely audível. "O que aconteceu ontem à noite? O que vocês viram?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E na expressão dos rostos de seus filhos, Noé leu a confirmação de seus piores temores. Seu segredo havia sido exposto. Sua queda havia sido testemunhada. E agora, ele teria que enfrentar as consequências de sua fraqueza diante das pessoas que mais amava e respeitava no mundo. O herói do dilúvio estava prestes a descobrir que despertar da embriaguez era apenas o começo de seu pesadelo. Palavras que, uma vez pronunciadas, jamais podem ser retiradas. O silêncio pesado que pairava sobre a família foi finalmente quebrado quando Sem, o filho mais velho, deu um passo à frente. Sua expressão era séria, mas havia compaixão em seus olhos quando ele olhou para o pai. "Pai", disse Sem com voz respeitosa, mas firme, "ontem à tarde, Cam encontrou você, em sua tenda, em um estado inadequado." As palavras atingiram Noé como golpes físicos. Cada sílaba confirmava seus piores temores. Ele fechou os olhos, sentindo a vergonha queimar como fogo em seu peito. "Continue", murmurou Noé, sua voz barely audível. Jafé se juntou ao irmão mais velho, colocando a mão no ombro de Sem em um gesto de apoio. "Cam nos contou o que havia visto", disse Jafé cuidadosamente. "Mas pai Sem e eu, nós não olhamos. Quando soubemos da situação, pegamos um manto e caminhamos de costas para cobrir sua nudez, sem ver nada." A diferença nas ações de seus filhos começou a ficar clara para Noé. 2 deles haviam agido com honra e respeito, protegendo sua dignidade mesmo em sua fraqueza. Mas o terceiro... Noé virou-se lentamente para Cam, e o que viu em seu rosto o fez estremecer. Não havia arrependimento nos olhos de seu filho do meio. Não havia constrangimento ou vergonha pelo que havia feito. Em vez disso, havia algo mais sombrio, uma satisfação quase imperceptível, como se Cam tivesse encontrado prazer em descobrir e expor a fraqueza de seu pai. "Cam", disse Noé, sua voz ganhando uma qualidade perigosa que seus filhos raramente haviam ouvido. "Você entrou em minha tenda. Você me viu em meu estado de vergonha. E então você foi contar aos seus irmãos." Cam finalmente levantou os olhos para encontrar os do pai, e por um momento, sua máscara de indiferença deslizou. "Eu estava preocupado com você", disse ele, mas havia algo falso em sua voz. "Eu não sabia o que havia acontecido." "Mentira!" explodiu Noé, sua voz ecoando através do acampamento. A intensidade de sua raiva surpreendeu até mesmo ele próprio. "Você não estava preocupado. Você estava satisfeito." A acusação pairou no ar como uma nuvem venenosa. Cam recuou meio passo, seus olhos se arregalando com a percepção de que havia sido visto através de sua fachada. "Você encontrou prazer em minha queda", continuou Noé, sua voz crescendo em volume e intensidade. "Você viu seu pai em seu momento mais baixo, e em vez de proteger minha dignidade, você correu para expor minha vergonha aos seus irmãos." Eu não quis." Cam começou a gaguear, mas Noé o cortou. "Silêncio!" rugiu o patriarca, e pela primeira vez desde o dilúvio, sua voz carregava na autoridade divina que havia demonstrado quando falava em nome de Deus. "Durante toda a sua vida, eu vi isso em você, Cam. Essa semente escura, essa satisfação com o fracasso dos outros, esse prazer em expor o que deveria ser coberto." As palavras de Noé cortavam o ar como uma espada. Sem e Jafé se afastaram instintivamente.
percebendo que estavam presenciando algo monumental e terrível. Você não apenas viu minha nudez, continuou Noé, sua voz agora carregada de uma dor profunda misturada com raiva justa. Você a saboreou. Você a celebrou. Você encontrou alegria na humilhação daquele que lhe deu a vida. Cam estava agora visivelmente abalado, percebendo a magnitude da situação que havia criado. Pai, eu sinto muito, eu não pensei. Não pensou? Noé riu amargamente. Oh, você pensou muito bem. Você pensou em como seria satisfatório ver o homem perfeito caído. Você pensou em como poderia usar isso para se sentir superior. Você pensou em tudo, exceto em honra, respeito e amor filial. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Noé. Quando ele falou novamente, sua voz havia mudado. Não era mais a voz de um pai ferido, era a voz de um profeta pronunciando julgamento. Por causa do que você fez, disse Noé lentamente, cada palavra carregada de peso solene, por causa de sua desonra, por causa de sua falta de reverência, por causa de sua satisfação com a vergonha de seu pai. Noé parou e todos puderam sentir que algo irreversível estava prestes a acontecer. Quando ele continuou, sua voz ecoou com autoridade profética. Maldito seja Canaã! O nome saiu como um trovão. Todos se voltaram para olhar para o filho pequeno de Cam, uma criança inocente que brincava não muito longe dali, alheio ao drama que se desenrolava. Servo dos servos será aos seus irmãos, continuou Noé, as palavras fluindo dele como se viessem de uma fonte além dele mesmo. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã seu servo. Dilate Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã seu servo. As palavras da maldição pareciam ganhar vida própria, ecoando através do vale como se fossem pronunciadas pelo próprio Deus. Cam cambaleou para trás como se tivesse sido fisicamente golpeado, seus olhos fixos no filho pequeno que havia sido inexplicavelmente arrastado para o julgamento de suas ações. Pai, não! Gritou Cam, finalmente compreendendo a magnitude do que havia desencadeado. Eu fui quem errou. Por que Canaã? Por que meu filho? Mas as palavras já haviam sido faladas, a maldição havia sido pronunciada, e todos ali presentes sabiam, com uma certeza que vinha do mais profundo de seus seres, que essas palavras carregariam poder através das gerações. Noé olhou para Cam uma última vez, e havia apenas tristeza em seus olhos, porque as consequências do pecado raramente ficam contidas na pessoa que peca, disse ele suavemente, porque suas ações hoje afetarão não apenas você, mas seus descendentes por gerações incontáveis. E com essas palavras, Noé se virou e caminhou lentamente de volta para sua tenda, deixando atrás de si uma família eternamente dividida e uma maldição que ecoaria através da história da humanidade. O segredo de Noé havia se tornado uma ferida que jamais cicatrizaria completamente. O peso das palavras pronunciadas na raiva é maior do que montanhas. Noé fechou a cortina de sua tenda atrás de si e simplesmente desabou. Não fisicamente, embora suas pernas tremessem como folhas ao vento, mas espiritualmente. Toda a força que havia sustentado sua explosão de raiva profética se esvaiu de uma só vez, deixando-o vazio, exausto e aterrorizado com o que acabara de fazer. Ele se sentou no mesmo local onde havia acordado horas antes, mas agora a realidade era infinitamente pior. Não apenas havia se embriagado e se exposto de forma vergonhosa, agora havia pronunciado uma maldição sobre seu próprio neto. Uma criança inocente. Meu Deus, murmurou Noé, enterrando o rosto nas mãos trêmulas. O que eu fiz? O que eu fiz? As palavras da maldição ainda ecoavam em sua mente como tambores de guerra. Ele podia senti-las vibrando no ar ao seu redor, carregadas de um poder que ele reconhecia, mas que agora o aterrorizava. Eram palavras que haviam saído de sua boca, mas que pareciam ter vindo de um lugar muito além de sua própria vontade. Pela primeira vez em sua longa vida, Noé questionou se havia agido como porta-voz de Deus ou se havia simplesmente falado, movido por sua própria raiva e humilhação. A distinção que sempre havia sido clara para ele no passado, agora estava terrivelmente nebulosa.
Do lado de fora da tenda, ele podia ouvir vozes abafadas, seus filhos conversando em tons urgentes e preocupados. Ocasionalmente, distinguia a voz de Cam que soava quebrada, desesperada, e em algum momento ouviu o choro de sua nora, a mãe de Canaã, que certamente havia sido informada sobre o destino profetizado para seu filho pequeno. Cada som era como uma punhalada no coração de Noé. Sua embriaguez havia destruído não apenas sua própria dignidade, mas havia criado uma fissura na fundação mesma de sua família, a única família que restara na terra. «Por que eu não me controlei?» sussurrou ele para o vazio de sua tenda. «Por que deixei a raiva tomar conta?» Mas mesmo enquanto se questionava, Noé sabia que a maldição não havia sido pronunciada apenas por raiva. Havia algo mais profundo, algo que ele havia visto no coração de Cam, que o havia alarmado profundamente. A satisfação quase sádica com que seu filho havia exposto sua nudez revelava uma tendência perturbadora, uma falta de reverência que poderia corromper as gerações futuras. Ainda assim, isso justificava amaldiçoar uma criança inocente. Horas se passaram. Noé permaneceu em sua tenda, alternando entre ondas de remorso pela embriaguez e ondas de horror pelas consequências de sua maldição. Ele tentava orar, mas as palavras simplesmente não vinham. Como poderia conversar com Deus quando não tinha certeza se havia agido como seu instrumento ou contra sua vontade? Conforme o dia avançava, a realidade da situação começou a se assentar em sua mente como sedimento em água parada. Não havia como desfazer o que havia sido feito. A maldição havia sido pronunciada diante de testemunhas, carregada com autoridade profética. Mesmo que ele quisesse, não poderia simplesmente cancelá-la. Essa percepção trouxe uma nova onda de desespero. Noé havia vivido centenas de anos, havia visto a destruição do mundo inteiro, havia enfrentado desafios que nenhum homem antes ou depois dele enfrentaria, mas nunca se havia sentido tão perdido, tão isolado, tão completamente desamparado. Pela primeira vez, ele começou a entender verdadeiramente o peso de sua posição especial. Suas palavras não eram apenas palavras, eram decretos que moldavam o futuro. Suas ações não afetavam apenas a ele, reverberavam através das gerações. Sua responsabilidade não era apenas para com sua família imediata, mas para com toda a humanidade futura. E ele havia falhado, espetacularmente. Quando a noite chegou, Noé ainda não havia saído de sua tenda. Sua esposa havia trazido comida, deixando-a do lado de fora sem dizer uma palavra. Ela conhecia seu marido o suficiente para saber que ele precisava enfrentar seus demônios sozinho antes de poder voltar a liderar a família. Noé pegou a comida, mas mal conseguiu comer. Cada bocado parecia cinzas em sua boca. Como poderia nutrir seu corpo quando sua alma estava morrendo de fome espiritual? Foi durante as horas mais escuras da noite que Noé finalmente conseguiu orar. Não foram palavras eloquentes ou súplicas organizadas. Foram apenas gemidos profundos de arrependimento, lágrimas de um homem quebrado que havia descoberto a profundidade de sua própria fraqueza. «Perdoa-me», sussurrou ele repetidamente na escuridão. «Perdoa-me por minha embriaguez. Perdoa-me por minha raiva. Perdoa-me por usar teu nome para pronunciar palavras que podem ter nascido de minha própria amargura». Mas mesmo em sua oração, Noé não pediu para que a maldição fosse removida. Alguma parte profunda de si sabia que aquelas palavras haviam sido necessárias, que a tendência que havia visto em Cam precisava ser confrontada antes que se espalhasse como uma doença através da nova humanidade. Ainda assim, o custo, um neto inocente carregando o fardo das falhas de seu pai, parecia insuportavelmente cruel. Conforme a madrugada se aproximava, Noé chegou a uma conclusão dolorosa, mas necessária. Ele não poderia desfazer o que havia feito, mas poderia garantir que nunca mais se colocaria em uma posição onde suas fraquezas pudessem causar tal devastação. A vinha que havia plantado com tanto cuidado, que havia se tornado fonte de alegria e depois de destruição, teria que ir. Não apenas as uvas, toda a plantação seria destruída. Ele jamais tocaria vinho novamente. E mais do que isso,
ele viveria o resto de seus dias carregando o peso silencioso de suas ações, lembrando-se sempre de que até mesmo os escolhidos de Deus são capazes de causar feridas profundas quando permitem que suas paixões controlem suas ações. O herói do dilúvio havia aprendido a lição mais amarga de todas, que salvar o mundo não significa necessariamente salvar a si mesmo de sua própria natureza humana. E agora, ele teria que viver com as consequências para sempre. Uma família unida pela salvação, separada por uma maldição. Os meses que se seguiram à maldição trouxeram uma transformação dolorosa para a família de Noé. O que antes era uma unidade harmoniosa, trabalhando juntos para reconstruir o mundo, agora estava marcado por tensões silenciosas e divisões que cresciam como fissuras em uma parede. Cam nunca mais foi o mesmo após aquele dia fatídico. O peso da maldição sobre seu filho Canaã o consumia como um câncer lento e implacável. Ele tentava manter a normalidade, continuava suas tarefas diárias, cuidava de seus rebanhos, mas havia uma sombra permanente em seus olhos, uma mistura de culpa, ressentimento e desespero que todos podiam ver. Sua esposa, mãe de Canaã, mal conseguia olhar para Noé sem que lágrimas brotassem em seus olhos. Ela não compreendia como o homem que havia salvado sua família do dilúvio agora havia condenado seu filho inocente a uma vida de servidão. O pequeno Canaã, alheio ao peso que carregava, continuava brincando normalmente, mas sua mãe via em cada sorriso dele uma lembrança da sentença que pairava sobre sua cabeça. Sem, o filho mais velho, tentava manter a paz familiar, mas estava dividido entre a lealdade ao pai e a compaixão pelo irmão. Ele compreendia que Cam havia agido mal, mas também via o sofrimento que a maldição estava causando não apenas ao irmão, mas a toda a família. Nas conversas noturnas com sua esposa, Sem confessava suas dúvidas. Foi muito severo, murmurava ele. Uma criança pagando pelo erro do pai. Jafé, o mais novo, reagiu de forma diferente. Sempre mais contemplativo que os irmãos, ele passou a observar a família com novos olhos, como se finalmente compreendesse que, mesmo sendo os únicos sobreviventes da terra, eles não estavam imunes às mesmas paixões e falhas que haviam destruído o mundo anterior. Noé, por sua vez, tornou-se uma figura mais sombria e distante. Ele cumpria suas responsabilidades como patriarca, mas havia perdido a leveza que ocasionalmente demonstrava nos primeiros tempos após o dilúvio. Suas orações se tornaram mais longas e intensas, como se ele estivesse constantemente buscando confirmação divina de que suas ações haviam sido justas. Verdadeiro às suas promessas silenciosas, Noé destruiu completamente sua vinha. Numa manhã fria, ele mesmo cortou cada videira, arrancou cada raiz, queimou tudo até que não restasse nem uma folha. Seus filhos assistiram em silêncio enquanto ele eliminava sistematicamente aquilo que havia sido fonte tanto de alegria quanto de sua queda. Quando Cam se aproximou para ajudar, Noé simplesmente balançou a cabeça. "Esta é minha responsabilidade", disse ele, sua voz carregada de um peso que ia muito além das palavras. "Minhas escolhas, minhas consequências." A destruição da vinha foi simbólica de algo maior que estava acontecendo na família. A unidade simples e inocente dos primeiros tempos havia sido perdida para sempre. Agora havia camadas de complexidade, segredos não ditos, feridas que todos sabiam que jamais cicatrizariam completamente. Conforme os anos passavam, as consequências da maldição começaram a se manifestar de formas sutis, mas perceptíveis. Canaã, crescendo sob a sombra da profecia, desenvolveu uma personalidade mais submissa que seus primos. Não por natureza, ele nascera com o mesmo espírito livre de qualquer criança, mas porque havia algo no ar da família que constantemente o lembrava de sua posição diferenciada. Os outros filhos de Cam, Cushi, Mizraim e Puti, também foram afetados indiretamente. Eles viam como seu irmão mais novo era tratado com uma mistura estranha de piedade e distanciamento pelos tios e pelo avô. Isso criou uma dinâmica onde os filhos de Cam começaram a se agrupar, formando sua própria subfamília dentro da família maior. Por outro lado, os filhos de Sem e Jafé
cresceram com uma consciência especial de sua posição abençoada na profecia. Eles foram criados com a compreensão de que carregavam um destino especial, uma responsabilidade de liderança sobre seus primos. Isso gerou, inevitavelmente, uma sensação de superioridade que se manifestava em pequenos gestos e atitudes. A maldição estava se cumprindo não através de intervenção divina dramática, mas através da própria dinâmica familiar que ela havia criado. As palavras pronunciadas por Noé estavam moldando as personalidades, as expectativas e os relacionamentos das crianças que cresciam sob sua sombra. Noé observava tudo isso com uma mistura de tristeza e resignação. Ele via como suas palavras estavam se tornando realidade através de processos sociais naturais, e isso apenas confirmava para ele que havia, de fato, falado profeticamente naquele dia terrível. Mas a confirmação não trouxe alívio, apenas uma compreensão mais profunda do peso de suas responsabilidades. Nas noites em que não conseguia dormir, Noé saía de sua tenda e olhava para as estrelas. Ele pensava sobre o mundo que existira antes do dilúvio, sobre como a corrupção havia se espalhado lentamente através das gerações até que se tornasse incontrolável. E agora, ele via sementes similares sendo plantadas em sua própria família. Não sementes de violência física, mas de divisão, ressentimento e hierarquia social. Será que salvei a humanidade apenas para vê-la repetir os mesmos erros? Perguntava-se ele às estrelas silenciosas. Será que o problema nunca foi realmente o mundo lá fora, mas algo que carregamos dentro de nós mesmos? Essas perguntas o atormentavam, porque ele sabia que não havia respostas simples. A natureza humana que havia levado à corrupção pré-diluviana estava viva e presente em sua própria família. A diferença era que agora eles sabiam disso, viviam com essa consciência e ainda assim pareciam impotentes para evitar completamente suas manifestações. O legado de Noé estava sendo escrito não apenas em suas realizações heróicas, mas também em suas falhas profundamente humanas. E conforme observava sua família dividida, dormindo sob as estrelas da nova terra, ele compreendia que ambos os aspectos, a grandeza e a fraqueza, seriam transmitidos às gerações futuras. A história que começara com salvação estava se tornando uma narrativa muito mais complexa sobre a natureza inalterável da condição humana. No final, somos todos apenas humanos, mesmo os heróis. 350 anos se passaram desde aquele dia terrível em que Noé pronunciou a maldição. Agora, aos 950 anos, o patriarca da humanidade estava chegando ao fim de sua extraordinária jornada. Deitado em sua tenda, cercado por descendentes que já se contavam às centenas, Noé refletia sobre o legado complexo que deixaria para o mundo. Suas mãos, outrora capazes de construir uma arca gigantesca, agora tremiam com a fragilidade da idade extrema. Seus olhos, que haviam visto Deus face a face e presenciado a destruição de toda uma civilização, estavam turvos, mas sua mente permanecia lúcida o suficiente para compreender a totalidade de sua vida. "Vovô", disse uma voz jovem ao seu lado. Era um dos bisnetos de Sem, um jovem que havia crescendo ouvindo as histórias do dilúvio, mas que nunca havia conhecido os detalhes do episódio sombrio que havia dividido a família. "Conte-nos novamente sobre a arca", pediu outro descendente. "Sobre como Deus escolheu você para salvar o mundo." Noé sorriu fracamente. Por décadas, essa havia sido a história que todos queriam ouvir. A narrativa heróica da salvação, da obediência divina, do triunfo sobre a destruição. E era uma história verdadeira, uma história importante. Mas não era a história completa. "A arca", murmurou Noé, sua voz fraca, mas ainda carregada de autoridade. "Sim, Deus me usou para preservar a vida na terra. Mas vocês precisam entender algo fundamental sobre essa história." Os jovens se inclinaram para a frente, ansiosos para ouvir as palavras finais do lendário patriarca. "Eu não era especial porque era perfeito", continuou Noé lentamente. "Eu era especial apesar de ser imperfeito. Deus não me escolheu porque eu nunca falharia.
Ele me escolheu sabendo que eu falharia. Um silêncio respeitoso tomou conta da tenda. Essas não eram as palavras que eles esperavam ouvir. Vocês sabem sobre minha embriaguez, disse Noé. E alguns dos jovens baixaram os olhos desconfortáveis. A história havia se espalhado através das gerações, sussurrada em cantos escuros, mas raramente discutida abertamente. Sabem sobre a maldição que pronunciei sobre Canaã por causa das ações de Cam. Noé fez uma pausa, reunindo forças para continuar. Durante todos esses anos, carreguei o peso dessa decisão. Questionei-me inúmeras vezes se agi por justiça divina ou por raiva humana. E vocês sabem qual conclusão cheguei? Os jovens esperaram em silêncio. Ambas, disse Noé simplesmente. Era ambas, porque é isso que somos, seres que carregam simultaneamente a imagem divina e a natureza decaída. Somos capazes de atos de grandeza extraordinária e de falhas espetaculares às vezes no mesmo dia. Um dos bisnetos, mais corajoso que os outros, fez a pergunta que todos estavam pensando. Mas, vovô, você se arrepende? Se pudesse voltar atrás, faria diferente? Noé permaneceu em silêncio por um longo momento, contemplando a pergunta que havia atormentado seus últimos 300 anos. A embriaguez? Sim, me arrependo profundamente. Foi um momento de fraqueza que trouxe vergonha para mim e sofrimento para minha família. Se pudesse voltar atrás, jamais teria plantado aquela vinha, disse ele com convicção. Mas a maldição, continuou, e sua voz ganhou uma qualidade diferente. A maldição foi necessária. Cam havia revelado algo em seu coração que precisava ser confrontado. Não a curiosidade. Curiosidade é natural. Mas o prazer que ele encontrou em expor minha vergonha, a satisfação em ver o homem de Deus caído, isso era uma semente de corrupção que, se não confrontada, poderia ter se espalhado através de toda a nova humanidade. Noé suspirou profundamente. O que me atormenta não é ter pronunciado a maldição, mas que ela tenha recaído sobre uma criança inocente. Esse é o peso que carrego, que às vezes as consequências de nossas ações se estendem além de nós mesmos. E o que aprendemos com isso, vovô? Perguntou uma jovem neta de Jafé. Aprendemos, disse Noé, seus olhos ganhando um brilho final de sabedoria, que Deus não usa pessoas perfeitas para realizar seus propósitos. Ele usa pessoas quebradas, falhas, humanas. A arca não foi construída por um homem sem pecado. Foi construída por um homem que Deus considerou justo, apesar de seus pecados. Ele fez uma pausa, olhando para cada jovem rosto ao seu redor. Aprendemos que heroísmo não é nunca falhar. É levantar-se depois de falhar e continuar servindo a Deus apesar de nossas fraquezas. É carregar o peso de nossas escolhas com humildade e sabedoria. Mais importante ainda, continuou Noé, sua voz ganhando força nas que seriam suas palavras finais. Aprendemos que todos precisam de graça. Eu precisei de graça para ser escolhido. Precisei de graça para ser perdoado. E vocês precisarão de graça para carregar adiante o propósito de Deus em suas próprias vidas imperfeitas. Conforme o sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores douradas, Noé fechou os olhos pela última vez. Sua última visão foi de sua família. Dividida sim, ferida sim, mas ainda unida pelo amor e pela compreensão de que eram parte de algo maior que eles mesmos. O homem que havia salvado o mundo morreu sabendo que havia falhado. Mas também morreu sabendo que até mesmo suas falhas haviam sido usadas para ensinar lições vitais sobre a natureza humana, sobre perdão, sobre a complexidade de viver uma vida que agrada a Deus. O legado de Noé não foi uma vida sem pecado. Foi uma vida que demonstrou como Deus pode usar pessoas pecaminosas para propósitos santos. E talvez, no final, essa seja a lição mais importante de todas, que não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Precisamos apenas estar dispostos a carregar tanto nossas vitórias quanto nossas derrotas com igual humildade, sabendo que ambas fazem parte do plano maior que Deus tem para a humanidade. O segredo de Noé foi revelado. Não era apenas sobre um pecado cometido, mas sobre a natureza profundamente humana, até mesmo dos heróis da fé.
E nessa humanidade encontramos não desespero, mas esperança, porque se Deus pode usar um Noé imperfeito, Ele pode usar qualquer um de nós.